CPP para falar sobre recursos. Ele começa a ser tratado a partir do 577 do CPP, né? Recursos. O que é o recurso? O recurso é o direito das partes insurgir-se, ou seja, afastar uma decisão em todo ou em parte quando ela te desagrada. Então o recurso é um meio de impugnar uma decisão que te desagrada. Certo, senhores? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Vamos embora, sim ou não? Não. Oh, gente chata, mano. Bora continuar com o bagulho. Olha só. Senhores, prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. A parte que é mais difícil de compreender do recurso é a parte geral, a teoria geral dos recursos. E eu vou começar por ela. Essa parte, qual é o prazo da apelação, qual é o prazo do res, isso é fácil de vocês estudarem e também está no meu material. Então eu dou prioridade para aquilo que é mais difícil de entender dentro da lei. Primeiro, senhores, quais são os princípios que regem os recursos? Princípio da voluntariedade, está lá no artigo 574. Princípio da voluntariedade. O que quer dizer o princípio da voluntariedade? As partes recorrem se elas quiserem. Então fale comigo, o que é o princípio da voluntariedade, senhores? As partes recorrem se elas quiserem. As partes do corpo ou do processo? Do processo. E quem são as partes do processo? Acusação e o que, senhores? Defesa. Sim ou não, gente? Sim, sim ou não? Sim. Sim o que? As partes recorrem se elas quiserem. Artigo 574 do CPP. Olhem para a professora Fernanda, todos. Quer dizer que o MP não é obrigado a recorrer? Não. O MP recorre se ele quiser. Quer dizer que a defesa não é obrigada a recorrer? Não. A defesa recorre se ela quiser. Mas, vamos para o artigo 576 do CPP. Diz o artigo 576 do CPP, o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Olhe para mim. O MP é obrigado a recorrer, sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Não o quê? Não. Quem não é obrigado a recorrer? O Ministério Público. Sim ou não? Não. Princípio da voluntariedade. Agora, se o MP recorrer, ele pode falar, não quer mais. Pode ou não pode? Não. Pode ou não pode? Não. Então o MP recorre se ele... Mas se ele recorrer, ele pode desistir? Não. E o réu? Ele é obrigado a recorrer? Não. Ele recorre se ele quiser. E se ele recorrer, ele pode desistir? Pode. O único que não pode desistir é o Ministério Público. Ele recorre se ele quiser. Mas se recorrer... Hã? A lógica disso é o princípio da indisponibilidade das ações penais públicas. O MP pode abrir mão de uma ação penal pública? A ação começou, ele pode falar, não quero mais essa porra? Não. Pode ou não pode? Não. Pode ou não pode? Não. Então isso se estende até os recursos. É pelo princípio da indisponibilidade das ações penais públicas. É esse preceito decorre disso. Que ele não pode desistir do recurso que haja interposto. Porque toda ação penal pública é indisponível. Beleza? Show de bola, sim ou não, senhores? Sim. Vamos pra casa ou não vamos? Não. Ah, já tô com seca, daqui a pouco vai rolar. Bora, senhores. Outro princípio. O outro princípio é do duplo grau de jurisdição. Princípio do duplo grau de jurisdição. Cadê a minha caneta? Ah, usei caneta hoje? Não. Grau? É grau? É grau, aquele grau que eu falei pra vocês. Olha só, gente, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele não está expressamente previsto na Constituição Federal. Os alunos são bem doidos, né? Ó! Gente, tá tudo bem, meninas? Tá suave? Não, entendi. Olha só, preste atenção. O princípio do duplo grau de jurisdição quer dizer permitir que uma sentença de primeira instância seja novamente analisada por intermédio de um recurso. Isso significa o duplo grau de jurisdição. O princípio de duplo grau de jurisdição, ele não está previsto expressamente na Constituição. Ele é uma interpretação, ele é implícito constitucional. Há quem diga que ele é um princípio processual. Eu e mais uma banda de doutrinadores entenderam que ele é um princípio constitucional do processo penal, mas de forma implícita. Porém, tem um negocinho chamado Pacto
de São José, do que, senhores? Da Costa o quê? Esse J não tá parecendo J, né? São José da Costa o quê, gente? Rica, que na verdade é o decreto 678 de 92. Vocês vão procurar o artigo 8, depois o número 2 e depois a letra H. O duplo grau de jurisdição está expressamente previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Lá ele fala da decisão de primeira instância podendo ser revista por intermédio de um que, gente? Recurso. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim o quê? Sim, não, a gente é positivo, né? Todos nós temos direitos, não, somos nós. Sim, a nova apreciação. Princípio do duplo grau de jurisdição. Podemos ir embora, sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Tá bom, vou ficar um pouco mais. Outro princípio é o princípio da unirrecorribilidade. Para cada decisão que é proferida, eu só posso interpor um recurso de cada vez. Princípio da unirrecorribilidade. Para cada decisão proferida, eu só posso interpor um recurso de cada vez. Mas para toda regra, existem as suas maledetas, o que, senhores? Exceções. Existe uma situação onde eu vou ser intimada de uma decisão e eu posso interpor dois recursos ao mesmo tempo. Lembram disso? Você já deve ter visto isso com a matéria de menor importância, processo civil. Sim ou não, gente? Olha só, vamos imaginar que uma decisão viole a Constituição Federal e também viole lei federal. Estão se lembrando? Sim. Quando viola a Constituição Federal, qual o recurso que eu uso se não couber mais nenhum recurso? Recurso extraordinário, REX. Sim ou não, gente? Sim. Quando uma lei federal é violada, qual o recurso que eu uso se não couber mais nenhum recurso? O RESP, o recurso especial. Sim ou não? Sim. Se a mesma decisão viola a Constituição e também viola a federal, eu posso usar os dois recursos. Eu posso interpor os dois recursos. Então, ao ser intimada dessa decisão, no prazo de quantos, senhores? 15 dias. Ao mesmo tempo, eu devo interpor em petições distintas o recurso extraordinário e o recurso o quê? Especial. Então, seria uma exceção a essa regra, que para cada decisão que é proferida, ao ser intimado, só posso pôr um recurso de cada vez. Sim ou não, gente? Sim. Princípio da unirrecorribilidade. Sim ou não? Sim. Agora, vocês estavam esperando esse grande momento. Mas antes de chegar ao grande momento, preciso falar de um princípio muito difícil de ser explicado. Olhem para mim. Mocinha que está olhando para baixo. Obrigado, olha para mim. Está me olhando? Vocês estão me olhando? Um princípio, presta atenção. Esse princípio é difícil. Não sei nem como vou explicar. Princípio da taxatividade. Todo recurso tem que estar previsto em lei. Entenderam? Difícil, né? Princípio da o que, senhores? Taxatividade. Todo recurso tem que estar previsto o que? Em lei. Sim ou não? Sim. Sim. Agora, o princípio que eles mais gostam de pedir na prova da OAB é aquele que nós vamos agora cantar. Porque quem canta os seus males, o que, senhores? E vocês têm que espantar o mal da reprovação embora, não é isso? Amém. Amém, senhores? Amém. Ok, muito bem, tudo treinadinho, bora. Vamos, senhores. Viagem com a professora Fernanda. O princípio, um dos que mais cai na prova da OAB relativo ao recurso é o princípio da proibição do reformácio impédio. Está proibido reformar a pena do réu para pior. Então, para que a gente memorize esse princípio, nós vamos agora desempenhar uma musiquinha, né? Vamos cantar junto, irmãos. Vamos juntos. A musiquinha é: em recurso exclusivo da defesa, a pena do réu não pode piorar. A pena do réu não pode piorar. Em recurso exclusivo da defesa. Bora cantar, meu povo. Em recurso exclusivo da defesa, a pena do réu não pode piorar. A pena do réu não pode piorar.
em recurso exclusivo da defesa. Vamos usar as mãos, bora todo mundo desempenhando, junto. Em recurso exclusivo da defesa, a pena do réu não pode piorar. A pena do réu não pode piorar. Em recurso exclusivo da defesa. De novo. Em recurso exclusivo da defesa, a pena do réu não pode piorar. A pena do réu não pode piorar. Em recurso exclusivo da defesa. Show, gente! Em recurso exclusivo da defesa, a pena do réu não pode piorar. A pena do réu não pode piorar. Em recurso exclusivo da defesa. Professora, o que é recurso exclusivo da defesa? Bora explicar, senhores. Vamos para a lousa. Pena do réu não... Você já vai, filho? Entendi. A gente pode falar muito, né? A gente vai sair na Globo. Tô dançando. Tô fazendo desenho, tá? Não posso dizer nada agora. Vamos cantando aí, gente, um pouquinho mais. Vamos lá. Em recurso exclusivo da defesa, a pena do réu não pode piorar. A pena do réu não pode piorar. Em recurso exclusivo da defesa. Vamos passar nessa prova ou não vamos? Quem vai passar, levanta a mão. Vamos passar ou não vamos? Quem vai me dar R$100? Ela levantou a mão. Ela levantou a mão. Tô aguardando. Olha lá. Gente, olha só. Bora cantar mais um pouquinho para nós se entrosar aqui com a coisa. Bora, qual que é a musiquinha? Em recurso exclusivo da defesa, a pena do réu não pode piorar. A pena do réu não pode piorar. Em recurso exclusivo da defesa. Professora, o que é recurso exclusivo da defesa? Bora pra lousa. Vamos imaginar que o réu foi condenado, pegou 5 anos em regime fechado. Para que o prazo para as partes apelar, porque de sentença condenatória cabe apelação, as partes devem ser o que? Intimadas dessa decisão. Então vamos imaginar que a acusação foi intimada, o réu foi condenado, pegou 5 anos em regime o que? Fechado. Aí a acusação olha para a sentença e fala assim, ó, para mim tá ótimo, sou happy, tô feliz, não vou recorrer. Pergunto, a acusação é obrigada a recorrer, sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Como chama esse princípio? O princípio da voluntariedade. As partes recorrem se elas quiserem. Então a acusação foi intimada da decisão, falou que não estava na vibe de recorrer e diz, não vou recorrer. E não recorre. A defesa, por sua vez, foi intimada da sentença, achou que a pena está exagerada, achou que o regime está exagerado e ainda achou que o réu deveria, na verdade, ser absolvido. E recorre. Nesse nosso exemplo, dado na lousa, quantos recursos vão chegar ao tribunal? Quantos, senhores? Quantos? E de quem esse recurso? Da defesa. Bora cantar a música. Qual que é a música? Em recurso exclusivo da defesa, a pena do réu não pode piorar. A pena do réu não pode piorar. Em recurso exclusivo da defesa. Ou seja, na hora que chega esse recurso exclusivo da defesa, quer dizer, só a defesa recorreu. A acusação se deu por satisfeita. Toda vez que só a defesa recorre, a acusação não recorre, o único recurso que vai chegar ao tribunal é o da defesa. O tribunal tem 2 saídas. Ou ele mantém literalmente a decisão de primeira instância, ou se mudar, ele tem que melhorar a pena. Vamos imaginar, bateu o recurso da defesa e o tribunal, ao proferir o seu acórdão, aumentou a pena para 6 anos. Pode? Não. Pode ou não pode? Não. Esse acórdão é o quê? Nulo, porque violou a proibição do reformatio impégius chamado direto. O reformatio impégius direto é quando só a defesa recorre e aí o que acontece? O tribunal não pode piorar a pena do réu. Se ele assim o fizer, esse acordo será o que? Nulo,
porque violou o princípio da o que, gente? Proibição. Do que, gente? Reformácio o que? Impégios, chamado direto. Está previsto no artigo 616 do CPP. Lá fala do reformácio impégios direto. Ou seja, o que é recurso exclusivo da defesa? É quando só a defesa recorre. A acusação se dá por o quê? Satisfeita. Sim ou não, gente? Sim. Mas, se fosse só isso, estava fácil. Tem a proibição do reformácio impégios indireto. Não tem previsão legal. É considerado como um posicionamento acertado do STF e já foi perguntado na prova da OAB. Segundo o posicionamento do STF, o que é a proibição do reformácio impégios indireto? Estamos juntos? Sim ou não, senhores? Bora aqui. Vamos imaginar que essa sentença condenatória de primeira instância, ou todo o processo, é nulo. Lembra que a professora explicou o princípio da causalidade? Um ato declarado nulo, todos os demais atos que dele dependem ou sejam subsequentes, serão declarados o quê? Nulos. Vamos imaginar que é mais fácil, que essa sentença é nula. Aí o que acontece? A acusação é intimada da sentença. Vira e fala, para mim tá ótimo, estou satisfeita, a réu foi condenado, regime fechado, não vou recorrer. A acusação é obrigada a recorrer, sim ou não? Não. Sim ou não? Não. As partes recorrem se elas quiserem. A defesa, por sua vez, fala, imagina, primeiro que a sentença é nula, e depois, mesmo que não considere ela nula, o réu é inocente, a pena está muito alta e etc. E a defesa recorre. Recorre pedindo no seu recurso a nulidade da sentença, e se não reconhecer a nulidade da sentença, que absolva o réu, ou se não reconhecer a absolvição do réu, que diminua a pena. Beleza, gente? Bate o recurso no tribunal. O que o tribunal aprecia sempre em primeiro lugar? E o juiz de primeira instância também. Sempre problemas processuais. Nulidade é um problema o quê? Processual. Aí o tribunal olha para a sentença e fala, realmente, a defesa tem razão. A sentença de primeira instância é nula. Aí o tribunal diz assim, declaro a sentença de primeira instância nula. Então o que o tribunal fez? Anulou essa decisão, sim ou não? Sim. Então o processo voltou para a primeira instância e essa sentença que foi dada pelo juiz não vale mais porcaria nenhuma. Sim ou não, gente? Sim. O juiz não vai ter que fazer uma nova sentença? Vai ou não vai? E quando ele elaborar essa nova sentença, ele pode dar uma pena maior do que ele deu na primeira? Não. E se ele assim o fizer? Der uma sentença com uma pena maior do que ele deu na primeira, essa sentença será novamente o que? Nula, porque violou a proibição do reformácio impégios, o que? Indireto. Olhem para a professora, vou facilitar a vida de vocês. É um raciocínio rápido. Quando só a defesa recorre, o tribunal pode piorar a pena do réu? E se ele assim o fizer? O acordo é o que? Nulo. Proibição do reformácio impégios, direto. Quando só a defesa recorre e o tribunal declara a decisão de primeira instância nula e o juiz vai ter que fazer uma nova e ele piora a pena, essa sentença é o que? Nula, porque violou a proibição do reformácio impégios, o que? Indireto. No direto é o tribunal que não pode piorar, o indireto é o juiz de primeira o que? Instância. Então bora cantar uma musiquinha só para dar uma zerada, como é? Em recurso exclusivo da defesa, a pena do réu não pode piorar. A pena do réu não pode piorar. Em recurso exclusivo da defesa. Beleza, senhores? Sim ou não? Sim. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Vamos embora, sim ou não? Não. Puxa, Maria, eu tô tentando isso há horas. Às vezes o oficial de justiça ele chega no presídio, fala, réu, você foi condenado, pegou 5 anos, quer recorrer? E não explica para o coitadinho que recurso seria uma chance de melhorar a pena dele, de repente mudar essa sentença condenatória, e o réu é um cara desconfiado. Se ele é marinheiro de primeira viagem, às vezes ele pensa assim, bom, esse tal de oficial de justiça é amigo do juiz, o juiz me fudeu, então ele quer me fuder também, não quero recorrer não, porque ele não entende o que é o recurso e o oficial de justiça às vezes não explica, e fica por isso. O que ele acabou de fazer quando ele falou não quero recorrer? Renunciou, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Mas ele sabia o que estava fazendo? Não. Ele é leigo, né, gente? Aí o advogado fala, imagina,
Tá maluco esse cara? Lógico que a gente tem que recorrer. O cara deveria ter sido inocentado, a pena tá exagerada, o regime tá exagerado e o advogado interpõe a apelação. O que deve prevalecer? O conhecimento do leigo, que é o réu que renunciou, ou do advogado que quer recorrer? É isso que fala a súmula 705. Que quando o réu renuncia o seu direito de apelar, sem estar amparado por um defensor, e este interpõe o recurso, o tribunal tem que conhecer esse recurso. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Beleza, gente? Sim. Show de bola? Tá bom por hoje? Não. Não? Tá bom.